Paz do Senhor, pessoal. Este é o canal da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Pindamonhangaba. Hoje estamos estudando a lição número 7, que tem por título É Deus que dá o crescimento. Esta lição é da Sala dos Jovens, da nossa revista da CPAD. Você também pode acompanhar as lições de outras salas também, sala dos adultos, sala para as crianças, através do canal AD Belém Pinda EBD. Então, você pode ser aí abençoado através da ministração de várias outras aulas que estão disponíveis no canal da nossa igreja. Amém? Então, hoje estaremos estudando a lição número 7 da Sala dos Jovens, que tem por título É Deus quem dá o crescimento. E o texto áureo está em 1 Coríntios 3:6, e diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E a síntese da nossa lição é: nós podemos plantar a melhor semente, adubar, limpar e podar, mas é somente Deus que pode dar o crescimento. O nosso texto bíblico está no mesmo texto que lemos o texto áureo, que é 1 Coríntios 3, versículo 6 até o versículo 9. Versículo 6 diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Amém? Que a gente possa aprender mais hoje a respeito de que a obra do Senhor, cada um de nós temos o nosso papel, cada um de nós temos que nos colocar à disposição do reino para servir, não nos importando com aquilo que pode, com aquilo que nós vamos querer ver o resultado, mas sim é Deus que fará o resultado, que dará aquilo, fará aquela obra continuar. Amém? Nossa introdução. Então, nós vamos ver nessa introdução que Paulo usa a respeito, de uma plantação para falar de suas contribuições. E Apolo, com as suas contribuições dele e de Apolo, ali na igreja de Coríntios. E o apóstolo fala que foi ele que plantou as sementes das boas novas no coração dos coríntios. Ele foi o primeiro, que falou ali do evangelho àquele povo. E logo após, vieram outros após ele, E aqui nós vamos ver que Apolo, seu sucessor, regou ali essa semente, continuou o discipulado dos irmãos ali de Coríntios, até eles se tornarem fortes na fé. Então, no entanto, ele vai mostrar aqui que deixar claro que quem dá o crescimento para aquela obra é somente Deus que pode fazer esse crescimento. Amém? Então, aqui partindo para o primeiro tópico da nossa lição, Paulo plantou as sementes das boas novas em Coríntios. Então, sobre aqui essa alegoria da plantação, Paulo afirma, ele mostra, que ele foi o responsável por plantar o evangelho ali naquelas cidades, E a palavra do Senhor, ela nos mostra, que a semente, é a semente do evangelho, onde nós falamos daquilo que nós recebemos da parte do Senhor e através de anunciar esse evangelho, é o Espírito Santo que vai convencer o homem, é o Espírito Santo que vai fazer aquela modificação na pessoa para que ela possa crer e avançar no conhecimento de Cristo.
né? E aqui Paulo, ele foi um grande percussor, um grande evangelizador, né? Então, aqui Paulo, provavelmente enquanto escrevia essas cartas, ele se recordava, não, de suas viagens, e ele aqui afirmando, né, que ele havia sido o precursor aqui de muitas igrejas, a qual ele evangelizou, a qual ele falou do evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele esteve ali com os crentes de Corinto por aproximadamente 18 meses. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 18, do 1 ao 17. E a cidade havia perdido a influência política, mas se mantinha no centro da cultura, né? Havia muitas pessoas, muita pluralidade de ideias ali naquele lugar, mas Paulo, ele realmente teve a coragem, teve a ousadia do Espírito Santo, né, para estar indo ali e falar do evangelho àquele povo. Então, durante as suas viagens, nós vamos ver que Paulo, ele fundou diversas igrejas, né? Paulo passou pela Galácia, por Filipos, por Tessalônica, e aqui a igreja de Corinto, a qual nós estamos estudando nessa lição. E Paulo, ele vai escrever essa carta à igreja de Coríntios porque alguns dos irmãos, eles estavam indo fora do propósito a qual ele havia ensinado, ele havia admoestado aqueles irmãos para que era o evangelho, né? E muitos daqueles estavam vivendo da forma como eles mesmos queriam, né? Não estavam tendo uma vida conforme o evangelho, conforme a igreja de Cristo deveria crescer. Então, Paulo, na sua sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo e também com amor no coração, Paulo escreve essa carta aos Coríntios para que eles fossem exortados e, ao mesmo tempo, ensinados, né, para que pudessem cumprir o evangelho da maneira como Cristo gostaria que a sua igreja seguisse. Então, o apóstolo Paulo, ele sofria diversas oposições dos judeus daquela época, né? Mas ele não desanimou, ele não desistiu de pregar o evangelho, ele não desistiu de falar daquela revelação que ele tinha tido de Cristo, que é o conhecer Cristo. Quem conhece a Jesus, ele não consegue mais ficar da mesma maneira, ele não consegue mais viver do mesmo jeito. A partir do momento que a gente conhece a Jesus, que a gente conhece o Evangelho, a gente quer falar dessas boas novas para todos aqueles que estão à nossa volta. E assim foi com Paulo. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele não se abatia com aquelas oposições que vinham dos judeus. E ele viu ali essas recompensas, não? A família de Estéfanas, que aceitou a Jesus, Crispo, o chefe da sinagoga, que era um judeu, né, entendeu aquilo que Paulo pregava era a verdade. Gaio, também outro das pessoas, entre tantas, né, a qual Paulo evangelizou, e aqui nós temos essas referências, né, de pessoas que foram salvas através da pregação do evangelho, através de Paulo. Então, nós vemos como é importante, meus irmãos, que nós realmente não tenhamos medo de falar do Evangelho, não tenhamos medo de lançar a semente, porque quem vai dar o crescimento é Deus. Muitas vezes você pode estar pensando que eu não tenho conhecimento suficiente, ou eu não tenho a desenvoltura, talvez, de um pregador renomado, né? Mas Deus não está preocupado com o tanto que você tem. Deus está preocupado apenas com a sua vontade de fazer. Então, a partir do momento que nós colocamos no nosso coração
eu quero fazer algo para Deus, e eu vou falar desse evangelho, eu vou pregar esse evangelho, Deus, ele vai fazer aquilo que está somente nas mãos dele, que é dar o crescimento, que através do Espírito Santo, colocar essas pessoas que ouviram essa palavra maravilhosa do evangelho, que elas possam se voltar a Deus, se voltar a ele, que elas possam se arrepender dos seus pecados, né? E que nós possamos, e que a gente possa também, como Paulo viu, teve esses testemunhos, né, de pessoas que vieram a Cristo através da sua pregação, assim também nós, como igreja, possamos ter esse desejo de falar do Evangelho e de que mais pessoas possam vir a Cristo. Então, Paulo, que ele teve diversas, como nós já comentamos, né, diversas oposições, perseguições, né, mas e se formaram aí vários outros grupos em casas, né, para que pudessem ir falando desse evangelho. A partir do momento que ele pregava para um, esse evangelho já ia para outro lugar, já ia para outra família que conhecia aquele evangelho e começava também a compartilhar daquilo a qual eles haviam ouvido. Por isso é a importância de nós não deixarmos de fazer aquilo que temos que fazer. Porque você fala de Jesus para alguém hoje, essa pessoa recebe, aceitando Jesus, ela recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dela. E ela começa a testificar disso na vida dela para outras pessoas. E mais pessoas vão tendo acesso a esse evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. E mais pessoas possam entender a nossa verdadeira missão aqui nessa terra, que nós não estamos aqui simplesmente para viver uma vida com acordo com as nossas vontades, mas estamos aqui para glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Amém. Passamos então para o tópico 2. Paulo não parou de plantar, mesmo na sua ausência. Na sua terceira viagem missionária, enquanto estava em Éfeso, o apóstolo Paulo ainda acompanhava a igreja de Corinto, né? E ele enviou a Timóteo para Coríntios com o objetivo de reorganizar a igreja. A igreja estava dividida por vários conflitos, e ali aquela igreja novamente ela começava a ter problemas, né? Porque cada um queria seguir aquilo que pensava e não seguir o evangelho verdadeiro ao qual Paulo tinha anunciado para eles. Então, Timóteo retorna, né, dessa viagem e fala ali a Paulo o que realmente estava acontecendo, né? E vários grupos de pessoas estavam deturpando a pregação de Paulo, criando um outro evangelho, criando algo que não era aquilo que Paulo havia pregado, né? Aquilo que Paulo havia ensinado. Segundo Coríntios 3:1, Paulo começa a carta, né? Porventura começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Né? Versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui nós vemos que muitos estavam ligados apenas àquilo que eles queriam, o formato da igreja a qual eles imaginavam, né? Mas eles não estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, Paulo, ele realmente já
imediatamente ele já reage, né, a esse problema que estava acontecendo ali na igreja, e novamente envia as cartas ali para que o povo pudesse entender que aquilo que eles estavam fazendo não era bom, né? E o objetivo de Paulo era o quê? Era proteger a igreja. Porque muitas vezes essas divisões, como nós já estudamos nas lições anteriores, né, nós vamos ver que elas vêm para destruir a igreja. E uma igreja dividida, ela não permanece, né? Algo que é dividido, ele não permanece. Então, esse era o objetivo de Paulo, com amor, exortar a igreja para que a igreja pudesse retornar ao caminho santo do evangelho, a qual ele havia pregado para aquele povo. Paulo, no tópico 3, Paulo deu graças a Deus pelo crescimento solidário dos coríntios. Então, enquanto ainda Paulo estava na sua terceira viagem missionária, ele se reencontrou com Tito, que também retornava de Coríntios. E ele estava preocupado com a reação dos coríntios, que tiveram uma forma enérgica, né, em relação à sua última carta, à sua última exortação. No entanto, Tito lhe trouxe algumas boas notícias, pois a igreja havia recebido a sua mensagem com respeito e havia ainda realizado uma coleta para ajudar os irmãos de Jerusalém que passavam por necessidade, né? Então, Paulo ali ele vai se alegrar com esse amadurecimento, com esse crescimento da igreja de Coríntios, né? Então, ele agradece a Deus na frente dos macedônios pelo amor e pela disponibilidade dos crentes de Coríntios para ajudar a igreja de Jerusalém. Aqui, Coríntios 7:5, porque quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes de tudo, fomos atribulados por fora, combates, temores por dentro. Então, nós vemos aqui que era uma igreja que estava passando por dificuldades e ali os crentes de Coríntios puderam ser bênção na vida daquela igreja. E é maravilhoso de ver isso, né, meus irmãos? Porque nós vemos que uma igreja que ela se importa com os seus irmãos, com o seu próximo, essa é uma igreja que segue o Evangelho de Cristo. Essa é uma igreja que realmente entende o verdadeiro chamado de ser cristão, né? Então, nós não podemos ser uma igreja apenas de estarmos frequentando a igreja. Aquele que só frequenta, mas não participa, ele não consegue viver o evangelho de forma plena. Aquele que só está ali num lugar para dizer que faz parte de um rol social, né, que é a igreja, que é uma comunidade evangélica, né, você não está podendo participar de tudo aquilo que o Senhor Jesus te chamou a partir do momento que você aceitou o Evangelho na sua vida. Nós vemos no início do capítulo 3, Paulo escreve assim: e eu, meus irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas sim como carnais, como ainda meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque ainda há entre vós invejas, contendas, dissensões. Não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então, por que uns dizendo eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo? Porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor Jesus deu a cada um? E aí vem o nosso textual, né? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que deu o crescimento. Aleluia. Então é bom quando nós vemos uma igreja, aqui Paulo, ele escreve energicamente aqui aos irmãos de Corintos, mas eles realmente entendem, através do Espírito Santo, né, que essa exortação era para o bem deles, né?
Então, essa ação maravilhosa de Coríntios ao ofertar ali aos crentes da Macedônia, Filipe e Tessalônica, também mobiliza ali os irmãos a angariar ofertas e coletas para os crentes de Jerusalém, que ali estavam passando por um momento difícil. Então, o Espírito Santo estava ali atuando, né, na semeadura de Paulo, e agora todos estavam entendendo ali as verdades do Evangelho, e um se importando com o outro. Não estava mais uma igreja independente, né? Um estava se importando com o outro. Glória a Deus. E assim também que nós devemos ser, importar com os nossos irmãos que estão passando por dificuldade, e é o nosso papel como cristão, nos importar com essas pessoas, de falar ali que há sim uma esperança. Amém? E agora partimos para o tópico 2. Apolo regou a semente plantada por Paulo. Apolo, de forma abreviada, é a forma abreviada de Apolônio. Ele era um judeu de diáspora, de origem judaica, porém de cultura grega, natural de Alexandria. E ele se destacava ali por a sua muito grande habilidade nas palavras, né, na sua oratória e o conhecimento das escrituras judaicas. Então, as suas mensagens eram realmente muito profundas, muito eloquentes, e muitos ali se identificavam muito com a pregação de Apolo. E aqui nós vamos ver no tópico 2, Apolo sucede a Paulo em Coríntios, né? Enquanto Paulo dava continuidade à sua segunda viagem missionária, Apolo chega a Éfeso. E o seu conhecimento das escrituras e a sua eloquência chamaram muito a atenção de Priscila e de Áquila, que eram também ali amigos de Paulo. Então, esse casal percebe que os discursos de Apolo eram profundos e geniais, porém lhe faltava uma experiência do Evangelho. Então, o casal convida a ele para sua casa e faz ali aquele discipulado, né? Então, como nós vamos ver, que maravilha é isso, né, meus irmãos? Hoje, nossa igreja está nesse projeto de discipularmos, né? Então, isso é maravilhoso, porque todos nós podemos aprender situações de vida, situações de cotidiano, nós podemos também ensinar aquilo que é o verdadeiro evangelho, ensinar aquelas pessoas que estão novas na fé a saberem que como é a vida cristã. A partir do momento onde nós viramos uma nova criatura, nos tornamos uma nova criatura através de aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador, isso é maravilhoso, né? E que nós tenhamos essa disponibilidade para estar ensinando, para estar falando, para estar aconselhando, e sempre alinhado com o quê? Com a palavra de Deus, né? Por isso que nós devemos sempre meditar, sempre buscar, estar cada dia mais aprendendo da palavra do Senhor, para que nós possamos realmente fazer a diferença no local onde nós estamos. Então, mesmo com todo conhecimento, desenvoltura que Apolo tinha, né, ele aceitou ali aprender do Evangelho de Cristo, juntamente com o casal, Áquila e Priscila. Os irmãos de Éfeso enviam Apolo para Coríntios com carta de recomendação aos presbíteros da igreja. E o conhecimento e a eloquência dele e a oratória, ao rebater vigorosamente os judeus em público, conquistam a todos ali, os que estavam em Coríntios. Então, aqui nós vamos ver que a capacidade, o conhecimento, unido à sua humildade de aprender, fez com que ele realmente pudesse fazer algo diferenciado, ele realmente pudesse se colocar como
alguém que fizesse a diferença ali naquilo que ele estava pregando. E que a gente possa aprender com esse exemplo, que nós não somos, muitas vezes, os donos da razão. Nós podemos ter o conhecimento de algumas áreas, mas nós devemos ter a humildade de sempre procurar aprender mais, aprender em todas as situações, para que nós possamos fazer aquilo que precisamos fazer sempre com excelência. Então, apoio, agora o tópico 3, apoio ajudou os cristãos de Coríntios a se fortalecerem na fé. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, dos versículos 4 a 9, nós lemos agora recentemente uma parte desse trecho. Então, Paulo dá um destaque especial ao trabalho de Apolo, pois ele era alguém que havia conquistado um grupo de pessoas ali da igreja de Coríntios, a ponto deles defenderem uma bandeira com o seu próprio nome, né? E aqui nós vamos ver que os crentes de Coríntios até já estavam falando, não, eu sou de Apolo, né? Não, eu sigo Apolo. Outros ainda diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, né? Então, Paulo apresenta ali, sim, a Apolo como o seu sucessor no ministério da palavra em Coríntios, mesmo que ele não tenha sido preparado e nem enviado por ele para atender essa igreja. O apóstolo reconhece que a chamada de Apolo, ao afirmar que ele havia regado onde Paulo havia plantado, né? Então, Paulo ali, ele reconhece que realmente Apolo estava fazendo um bom trabalho e aquilo que ele fazia não era para o seu engrandecimento, mas sim para que o reino de Deus continuasse crescendo. Porque Paulo, ele colocou a semente, Paulo, ele falou do evangelho, e Apolo era aquele que estava ali ainda instruindo os irmãos de Corinto para que continuassem permanecendo firmes na fé. Amém. Aqui passamos para o último tópico da nossa lição. A obra de Deus envolve muitos cooperadores. Então, os crentes de Coríntios estavam brigando pelos seus líderes preferidos. E essa atitude, né, como nós já falamos aqui em várias outras lições, demonstrava aí essa imaturidade espiritual dos crentes e a sua carnalidade, né? Então, é bem claro que todas as organizações, a igreja, grupos, eles precisam de líderes, né? Mas existem aí alguns liderados que eles acabam nunca crescendo, né? E acabam sendo sempre meninos, né? Infantis em suas atitudes, né? Então, é papel, sim, da liderança ensinar, instruir, mas também é papel daqueles que conhecem, de que escutam, também poderem entender aquilo que realmente está sendo ensinado, né? Porque muitas vezes o que vamos ver é que o que estamos fazendo não estamos aprendendo com aquilo que nos está sendo ensinado, então, mas que nós possamos ter essa inteligência, posso dizer assim, né, de que ao sermos ensinados possamos crescer e melhorar com as informações, com o conhecimento e através da palavra de Deus e do Espírito Santo falando ao nosso coração. Então, Paulo, como também já estudamos em outras lições, ele sempre apontava que a sua pregação visava a cruz de Cristo. Nenhum reconhecimento ele estava buscando, mas sim que todos pudessem entender o sacrifício da cruz e buscarem o seu crescimento em Jesus, né? Então, Paulo se coloca na mesma posição de Apolo, que era um cooperador. Paulo fundou aquela igreja e criou aquela igreja,
Paulo era o pastor daquela igreja, mas ele não se deixou vangloriar por isso, e sim disse que Apolo era aquele que estava regando aquilo que ele já havia plantado. Então, nós podemos ver claro aqui que a preocupação deles era com o reino de Deus, apenas com o crescimento do reino de Deus. Então, você, na sua igreja, onde você estiver, né, participando do seu grupo, não se preocupe que se você não está, o que você faz não está sendo visto por outros, não está sendo reconhecido por alguma outra liderança, né? Ah, eu ajudo, mas ninguém me reconhece, né? Pense que você está fazendo isso para o crescimento da obra de Deus. Amém? Então, que isso não venha entrar no seu coração de maneira a qual você possa se sentir desanimado, mas que você saiba que tem um Deus que olha por você, que tem um Deus que ele vê o seu esforço, a sua dedicação e o amor a qual você está fazendo aquilo. Então, e eu tenho certeza que Deus te recompensará por você se importar com que o reino dele seja edificado aqui nessa terra. Amém? Então, para eles, Paulo e Apolo, os valores fundamentais dos cristianismos eram a doutrina e a fé, e não os pregadores, e não quem falava a palavra, mas sim os fundamentos do evangelho. Então, Paulo defende que tanto ele quanto Apolo eram apenas instrumentos de Deus na vida dos membros da igreja, assim como os demais cooperadores e voluntários comprometidos também atuavam na obra do Senhor, atuando para servir. Servir, nós somos servos do Senhor, então nós não devemos procurar nenhum reconhecimento para nós, mas sim nós devemos fazer tudo para honrar e engrandecer o nome do nosso Deus. Tópico 2, do último tópico, Paulo e Apolo reconheciam que sem o Senhor não poderia haver o crescimento natural e saudável da igreja. Então, aqui nessa alegoria que Paulo coloca, ele entende-se, né, que o lavrador ele poderia preparar a terra, lançar as melhores sementes, adubar, limpar, mas se não for Deus para fazer chover e germinar a semente, isso não cresceria, essa plantação não cresceria. E assim também, meus amados, é no reino de Deus, assim também é nas nossas igrejas. Não adianta nós queremos fazer as coisas para aparecer ou simplesmente para dizer que somos grandes. Não, se não for Deus, se esse projeto não estiver no coração de Deus, se tudo que estiver fazendo não seja para engrandecer o nome de Deus, fatalmente isso não avançará, mas que nós possamos ser impulsionados pelo Espírito Santo para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos e que nós possamos realmente engrandecer o nome de Deus, engrandecer o reino de Deus aqui na nossa terra. Amém? E que nós possamos dizer que a nossa cidade é do Senhor Jesus, que nós possamos falar do Evangelho nos 4 cantos de Pindamonhangaba, que nós possamos falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é a solução, que Jesus Cristo é aquele que pode libertar o homem dos seus vícios, do seu pecado. Essa é a mensagem que nós devemos anunciar. Amém? Então, que nós tenhamos isso no nosso coração. E isso não venha a querer engrandecer. Ah, não, eu vou conquistar. Não, não é isso. Nós devemos sim conquistar almas para o reino de Deus, através da pregação do Evangelho. E é Deus que fará essa obra crescer, que fará, muitas vezes, igrejas serem grandes, mas para que o nome dele seja glorificado. Amém? Então, Paulo, ele adverte aos coríntios que os méritos devem ser atribuídos a quem tem os méritos, que é unicamente a Deus. Então, com o trabalho de Paulo e de Apolo, e os mais cooperadores
Deus deu o crescimento para a igreja de Corinto, né? E ali nós vamos ver que essa igreja se expandiu por toda a província da Ásia, tornando-se um núcleo do cristianismo ali naquela região. Que maravilha! Uma igreja que estava dividida, uma igreja que estava com problema, ao ser instruída, ao ser exortada com amor, eles reconheceram que poderiam e que deviam melhorar, e ali foi uma igreja que conseguiu evangelizar muitas outras pessoas, sendo um núcleo de cristianismo naquela região. Então, nós vamos ver que realmente essa palavra é verdadeira. É Deus que dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento a partir do momento que nós temos um coração voltado para fazer aquilo que Ele quer. Então, Paulo e Apolo estavam seguindo o exemplo de Cristo. E afirma que eles vieram ao mundo para servir. Como Cristo disse, eu vim ao mundo para servir e não para ser servido. Nós vemos o exemplo que Jesus, durante a sua última refeição com os discípulos, ele lavou os pés dos discípulos para ensiná-lo que eles deveriam viver entre as pessoas para servir e não para ser servidos. Isso, mais uma vez, nos mostra que nós não devemos buscar a honra e a glória para nós. Nós devemos fazer tudo em prol do crescimento do reino de Deus. Então, assim, Paulo, ele reconhecia que o seu lugar não era ele sim teve um protagonismo enorme na pregação do evangelho e na evangelização dos povos. Porém, ele reconhecia o seu lugar como coadjuvante, servo do Senhor. Glórias a Deus. E essa disposição dele de servir lhe deu a confiança diante da morte, ele haver dito que havia cumprido o bom combate. Glórias a Deus. Vamos ler esse texto de 2 Timóteo 4, versículos 6 e 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Aleluia. E desde agora, a coroa de justiça me está guardada, pela qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Como é bom nós sabemos que estamos sendo úteis no reino de Deus, que estamos fazendo a vontade de Deus, que estamos combatendo esse bom combate, que é a batalha espiritual realmente contra as hostes da maldade. Nós temos que realmente, muitas coisas hoje nos impedem de querer falar do amor de Cristo, mas que nós possamos ter isso queimando no nosso coração e combater sim esse bom combate, guardar a nossa fé, não nos desviar dos nossos princípios e que a gente possa realmente fazer a vontade do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos que muitas pessoas, buscam ser servidos, ser idolatrados, ser reverenciados, mas que realmente isso sirva de exemplo para nós, um exemplo para que nós possamos aprender e ser cada vez melhores, e até sim instruir, se tivermos a oportunidade, essas pessoas que entendem o Evangelho de uma maneira errada, que o Evangelho não seja um motivo de escândalo, mas sim que seja um motivo de pessoas conhecerem a verdade. Amém? Então, sempre com amor, sempre com zelo, que nós possamos, aprendendo hoje, o que estamos aprendendo nessa lição, possamos ser bênção na vida de pessoas. E às vezes, com uma simples palavra, elas possam mudar de atitude e reconhecer que todos os méritos são para Jesus. Amém? E aqui nós concluímos a nossa lição, Hoje, nessa lição, estudamos sobre a forma como Paulo abordou a igreja,
né? Mostrando que todos ali são cooperadores da obra de Cristo. Todos são ali os plantadores dessa lavoura, né? E nós podemos, sim, ter várias habilidades, como aqui estão relatadas, de arar, plantar, regar, podar e outras atividades, mas é somente Deus que dará o crescimento. Amém? Então, não se importe se você está simplesmente jogando água, ou se você está simplesmente jogando sementinhas, e você não vê que essas sementinhas vão crescer, tá? Mas creia e faça tudo isso com amor, com dedicação, buscando o crescimento do reino de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, que você possa ter sido edificado por esse ensinamento da palavra do Senhor e que nós possamos crescer como igreja, crescer como pessoas e que o reino de Deus cresça. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, uma excelente semana.